Pessoal, vamos começar a resolver então as questões aí relacionadas a todos os assuntos da semana 6, dia 7 de Direito Administrativo, na qual a gente vai estar trazendo aí uma revisão geral na realidade, certo? O que eu sempre trago aí para vocês, pessoal, a respeito dos estudos? Fracionem, certo? Então são 50 questões, não precisa você fazer as 50 questões numa única sentada. Perfeito? Faz de 10 em 10 no decorrer do dia, de 5 em 5 ou de 15 em 15. Aos poucos você vai pegando o seu ritmo aí para resolver essas questões aí, ok? Os estudos tal como ocorre num processo aí de condicionamento físico. Então você, se é um sedentário, está 1 ano, 2 sem ir numa academia, você não vai pensar que num dia, numa semana você vai readquirir aí um condicionamento físico, ou adquirir se você nunca teve, certo? Então você não vai subir em cima de uma esteira, por exemplo, e sair correndo 2 horas, você não vai conseguir fazer isso. O estudo é a mesma coisa, então vai fracionando que você vai pegando o ritmo e no final vai estar apto aí para fazer mais questões cada vez mais, beleza? Começando aí pela primeira questão. No Brasil, vai falar sobre as fontes, ó. As fontes do direito administrativo são exclusivamente a Constituição Federal? Não. Nós vimos que são quem? Temos quem? As leis, costumes, jurisprudência e doutrina, e alguns doutrinadores ainda falam que tem ainda os princípios. Então, não é exclusivamente a Constituição Federal, está errada a nossa primeira questão. Questão 2. O direito administrativo e os ramos de direito privado podem apresentar soluções diversas para situações aparentemente semelhantes, correto? Correto. Nós já comentamos essa questão e no comentário eu trouxe um exemplo, não sei se vocês lembram, a respeito de um bem. Você tem uma fazenda, alguém invade essa fazenda. E eu tenho um prédio, vamos colocar prédio e prédio, tá? Para ficar melhor. Um prédio particular é invadido e um prédio público também é invadido. Nas duas é a mesma situação, ou situação aparentemente semelhante, mas soluções diversas. Por que solução diversa? Você não vai precisar de ir ao judiciário para retirar o pessoal do prédio público. Agora já no prédio privado, você vai ter que recorrer sim ao judiciário, senão você vai cometer um crime que se chama crime arbitrário das próprias razões, ok? Então, correta a nossa questão. Questão 3, o regime de direito público, então o regime dele é regido pela autonomia na escolha de valores. Primeira coisa, regime de direito público, ele está falando sobre a administração pública lá, ele está falando o que o administrador pode ou não pode fazer. Então ele só pode fazer o que estiver previsto em lei. Se está previsto em lei, não há o que se falar numa autonomia na escolha de valores. Perfeito? Só vai atuar em cima de uma previsão legal. Note que não é autonomia na escolha dos valores, não é a discricionariedade. A discricionariedade está prevista em lei, então não há o que se falar em autonomia. E confere ao administrador um maior grau de escolha, certo? Não há o que se falar em autonomia. E pelo que indisponibilidade dos interesses públicos, perfeito? Então, errada a nossa questão aí. Aqui eu trouxe, a gente só pode fazer alguma coisa que a lei permitia e é o princípio aí, nós estamos aí frente ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Questão 4. A administração pública no seu sentido material, vamos lembrar aqui, eu tenho o sentido material, ou também chamado como objetivo, certo? Meu sentido material é quem? A pergunta que eu faço é para o objeto direto é o quê?
O que? Não. Perdão. O que faz, certo? Então, ok. O que faz, resposta, qual é a atividade, certo? Então, no meu sentido material, é o que faz. Então, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes, é quem faz. Quem faz, nesse caso, relembrando quem? O meu sentido formal, sentido orgânico ou subjetivo. Então, uma dessas três palavrinhas aqui que vai ser o quê? Quem faz, certo? Então, por que subjetivo, que é o sujeito, perfeito? Porque orgânico, para você tentar lembrar de como está organizado, organizacional, certo? E formalizado numa lei, num regimento interno, essa organização dessa instituição. Então lembre isso aí para você não esquecer na prova. Questão 5. O conceito de administração pública em seu aspecto orgânico, agora orgânico, nós acabamos de ver que é o que? O sentido subjetivo. Subjetivo, que eu pergunto o que? Quem faz? Então designa a própria função administrativa? Não. É quem? São os órgãos. São os órgãos. São as entidades. Ou o próprio agente. Os agentes. Então quem faz? Subjetivo. Então está errado porque não é a função. A função é o objetivo. Ok? Questão 6. A administração pode estar sujeita, então pode é uma faculdade, pode estar sujeita tanto ao regime jurídico de direito privado quanto ao regime jurídico de direito público. Então não caia em questões que você precisa responder pensando um pouco, certo? Então você sabe a resposta disso. Se você for com muito sede ao pote, você vai querer responder de forma errada. Porque quando você pensa em administração pública, você pensa o que? Regime jurídico de direito público, certo? Só que isso daqui é o que? Regime jurídico de direito público é o que predomina. Então, predominante. Vou colocar como advérbio. Predominantemente. Então, predominantemente regras do direito público. Mas eu tenho o que também? De forma acessória, quem? Regime jurídico de direito privado. Exemplo, locação de imóvel. Locação de imóvel, eu sigo que a lei do inquilinato. Que é o que? Regras de direito privado. Então está sujeito aos dois regimes? Está. Então ele não está trazendo predominantemente, certo? A palavra. Se fosse palavra predominantemente, eu seria só quem? O direito público. Então, ok, essa questão. Um dos requisitos utilizados para a promoção de servidores públicos na carreira dele, consiste na participação de cursos de formação. Por exemplo, você passou na PF, PRF, PCDF, vai ter o que? Um curso de formação. E vai ter também o que? Cursos de aperfeiçoamento. Por exemplo, você é gestor federal, EPPGG, APO, carreiras de ciclos de gestão. Então você, quando ocorre lá a progressão funcional, ela começa, por exemplo, na A, aí a progressão 1,
2, 3. Aí você vai para B, que daí é uma promoção. Daqui para cá, você vai ter que ter o quê? Curso de aperfeiçoamento em escolas de governo mantidas pela União, no caso do EPPGG, por exemplo, o ciclo de gestão. Essa questão tá certa, mas ela tá abrindo, vamos dizer assim, tá abrindo alas para o próximo tópico aí que a gente vai estudar na próxima semana agora, que é a semana aí dos agentes públicos, certo? Que vamos mexer com a lei 8.112, ok? Aqui é a previsão, não coloquei aqui, esquema previsão da Constituição Federal de 1988, ok? Que ele diz que a União, o Estado e o Distrito Federal manterão escolas de governo para formação e para aperfeiçoamento de seus servidores públicos, constituindo a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, ok? Então, pode inclusive ter o quê? Celebração de convênio ou contratos entre os entes federados aí, certo? Porque nem todos os entes federados possuem aí essas escolas. Questão 8. Mauro editou uma portaria disciplinando regras de remoção no serviço público que beneficiam diretamente seus amigos. Ó. Então ele está te dando algumas informações. Beneficiando seus companheiros, né? Aí, ó. Pode isso, Arnaldo? Vamos ver. Em regra, não. Vamos ver se ele está trazendo aí. A competência para edição do referido ato normativo seria de Pedro. Então, ele nem teria competência. Então, ele está com vício de competência. Se ele tem vício, vamos por aqui. Se está com vício de competência, a gente vai lembrar o que? Que vai estar ocorrendo o que? Um desvio ou um excesso? Isso, excesso de poder. Nem sei se você vai perguntar isso, mas só para a gente revisar. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção, então teve gente que prejudicada porque ele agiu em prol dos seus amiguinhos e não tinha competência para isso. Então, com o resultado do concurso de remoção, apresentaram o recurso 15 dias após a data da publicação do resultado. Nessa situação hipotética, ao editar referida à portaria, Mauro violou princípios da legalidade? Sim, porque ele está agindo de forma ilegal, porque, primeiro, ele nem tem competência para isso. E também violou quem? O princípio da impessoalidade. Quando o quê? Quando ele não agiu em prol do interesse público, mas em prol do benefício dos seus amigos. Então, está correta a questão? Sim, correta. Questão 9. Considerando os princípios constitucionais explícitos, quais são? Lembra? O artigo 37 vai ter lá o tal do, vamos por aqui, o tal do LIMP, perfeito? Quem são eles? Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, que mais? Princípio da moralidade, princípio da publicidade e por fim nós vamos ter o princípio que entrou com a emenda constitucional 19 de 98, princípio da eficiência, perfeito? Então, considerando os princípios constitucionais explícitos, esses aí, da administração pública, o STF estendeu a vedação da prática do nepotismo. O que é o nepotismo mesmo? Indicação de parentes, certo? Então, fere quem? O princípio da impessoalidade. Fere outro princípio também, princípio da moralidade. Esses são os dois principais que são atacados aí nesse caso aí, certo? Então
ele estendeu a vedação às sociedades de economia mistas. Só se lembrar que, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado, lembra pessoas jurídicas de economia mista, vou lembrar primeiro o quê? Que vai ser o quê? Administração indireta. Então pertence a quem? Administração pública, perfeito? Pertence à administração pública, especificamente para estar inserida aí na administração indireta. Exemplo, o Banco do Brasil, nesse caso aí, que é um exemplo do que? Da economia mista. Petrobras, mesma coisa, ok? Então, se ele está inserido no contexto, a sociedade de economia mista, se ela está inserida no contexto da administração pública, ela deve ou não deve estar observando os princípios implícitos e os explícitos? Tem que estar observando. Então, nada de novo aí, se o STF estendeu, tá tudo tranquilo, ok? Questão 10. A objetividade no atendimento do interesse público. Então, interesse público, objetividade, e a vedação à promoção pessoal de autoridade são exemplos da aplicação do princípio constitucional da impessoalidade, certo? Porque, primeiro, impessoalidade, quando você age com impessoalidade, você está agindo em prol do interesse público, perfeito? Quando você age em forma pessoal, com pessoalidade, significa que você não está agindo em prol do interesse público, mas no interesse de uma pessoa, por exemplo, certo? Então, quando eu estou agindo, por exemplo, por aqui, eu vou colocar exemplo aqui, exemplo contrário do que está aqui, tá? Eu escrevi aqui contrário, para depois você ler só isso que não acabar se confundindo. Exemplo contrário ao interesse público, então, privilegiando o interesse particular, teria que nepotismo, certo? Estaria contrário. Então é diferente, do interesse público. Então quem? Nepotismo, que eu estou privilegiando o interesse particular. Então percebe? Quando eu estou agindo de forma impessoal, eu estou agindo em prol do interesse público. Perfeito? Então, primeira parte. E vedação à promoção pessoal. Novamente, se eu estou em prol do interesse coletivo, eu não há o que se falar o quê? Numa promoção pessoal. Quando eu estou agindo em prol do meu interesse próprio, eu não estou agindo em prol do interesse público, certo? Que eu estou me promovendo, eu estou deixando em segundo plano o interesse público. Então está perfeita essa questão aí. Questão 8. 8, tô ficando louco. Questão 11. A autotutela é o que? Entendida como a possibilidade da administração pública de revogar os seus próprios atos. Até aqui, sim, autotutela é isso. Ela está se autoprotegendo, ela está tendo um controle dela mesma. Então ela pode, a autotutela pode revogar atos e pode anular atos. Então, mas aqui que ele está dizendo? Revogar atos quem? Inconvenientes, ou anular atos ilegais. O que ele fez aqui? Ele alterou. Então eu não posso revogar ato ilegal. Atos ilegais eu anulo. Atos que eu posso revogar são os atos ditos atos inconvenientes e inoportunos, perfeito? Então lembre isso, sempre cai em prova, é uma questão garantida para você. Questão 12. Em razão ao princípio da tipicidade, isso daqui não era para estar aqui, mas já que está, vamos falar novamente dele. Isso aqui é para estar lá em contratos, certo? Quando a gente for estudar licitações e contratos. Em razão ao princípio da tipicidade, é verdade a administração celebrar contratos anonimados. Então a Maria Silva Zanella de Pietro vai falar acerca da tipicidade. Vai falar que o que é um atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a uma figura definida previamente pela lei. O que significa isso? Significa que eu tenho que adequar a norma, a conduta do agente na norma.
Então, para evitar o que? Uma instabilidade jurídica, certo? Por exemplo, você está estacionando o teu carro e numa vaga própria e vem um desafeto seu ali que é um agente do Detran e vai querer te multar dizendo assim, olha, você está passando em cima de uma formiga agora. Estou exagerando só para dizer assim, está previsto na lei isso daí? Não, então não posso enquadrar a norma, você atropelou uma formiga a uma norma, não posso adequar essa conduta a uma norma que não existe. Então primeiro tem que ter a norma, depois eu tenho que ter a adequação da conduta à norma. Então, para cada finalidade de administração pretende alcançar, deve existir o que? Um ato definido em lei, certo? Então a autora vai falar que a tipicidade só existe em relação aos atos unilaterais, não existe nos contratos. Por quê? Os contratos dependem daquilo que as partes vão convencionar, perfeito? Nada impede que seja firmado então um contrato inonimado, desde que atenda aí ao interesse público e ao do particular, porque o que tem a bilateralidade significa que é um acordo entre partes, perfeito? Então pode. Então ele estava dizendo que não pode, que se aqui é vedado celebrar contratos inonimados, não, eu posso. Questão 13. Ao contratar serviços, obras visando a promoção, esse aqui também não era para estar aqui, de baixo impacto, a gente já falou sobre ela inclusive, de recursos materiais, a administração pública atende ao princípio de desenvolvimento nacional sustentável? Sim, isso daqui é um dos princípios previstos na Lei 8666. Não é um princípio implícito da Constituição Federal, perfeito? Então, até pode algum autor, um ou outro, vai poder trazer essa informação. Mas quando cai, por que ele cai? Porque tem a Lei 8666, certo? Então, tá certo essa questão, a gente vai estudar melhor aí quando nós estiver estudando aí a lei de licitações e contratos. Questão 14. Situação hipotética, o Antônio é um servidor que ingressou no serviço público mediante um ato nulo, emitiu uma certidão negativa, então emitiu uma certidão de tributos para João. Na semana seguinte o Antônio foi exonerado em função da nulidade do ato que vinculou à administração. Na situação, a certidão emitida por Antônio constituirá válida. Essa aqui é a teoria da aparência, perfeito? Porque imagina o seguinte, o que João tem a ver com isso, se a administração ela praticou um ato nulo, se ela não constatou, ela não teve a precaução de verificar ali os requisitos para investidura no cargo, se não teve essa observância, o que João tem a ver com isso? Nada. Então por isso que a doutrina vem trazendo a teoria da aparência, porque aparentemente o Antônio era um servidor, agiu em nome dele? Não, agiu em nome da administração. Então por isso que a teoria da aparência vai dizer que essa certidão vai continuar válida sim. Então, questão correta. Questão 15. A expressão de ato administrativo, por incluir não só os atos praticados no exercício da função administrativa, mas também os atos de direito privado praticados pelo poder público. Tá errado? Tá errado. Porque está falando que atos administrativos são os que são regidos pelo direito público, certo? Então não são também, mas também os atos de direito privado, tá errado. E outra coisa, não só os atos praticados no exercício da função administrativa. Um outro detalhe, são os atos administrativos, então são os atos praticados no exercício da função administrativa. Inclusive pode ser um particular que esteja prestando serviço público,
certo? Um serviço público, mas qual é a condição? Que ele esteja realizando um ato e esse ato está sendo praticado no exercício dessa função administrativa, certo? Então, um ato administrativo pode ser praticado por um particular que esteja em exercício de função pública, sim. Lembre que o particular vai ser, por exemplo, uma empresa privada regida por regime jurídico de direito privado, perfeito? Só que alguns atos que ela vai praticar, por exemplo, recebeu recursos públicos, ela vai ter que utilizar os princípios da licitação. Então, quando ela estiver fazendo uma contratação, ela vai estar o quê? Ela vai estar emitindo um ato administrativo quando ela fizer, por exemplo, a adjudicação, quando ela trouxer o julgamento aí de uma proposta, vai trazer homologação da licitação. Ela está trazendo o que então? Ela está trazendo para o processo atos administrativos, perfeito? Então, a gente viu aqui que tá errado, tá todo errado. Tem mais amplo, e aí continua aqui, ele tem sentido mais amplo que a expressão de ato de administração. Não, ele é menos amplo, que o ato de administração envolve vários outros atos. Exemplo aqui, ó, atos de direito privado, atos materiais da administração, atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor, atos políticos ou de governo, e ainda existem mais, ok? Então, questão incorreta. Por enquanto a gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço, até breve.